Estamos começando a Bem Foco. Hoje o tema é homoafetividade. Estamos aqui com os nossos entrevistados, Luciano Lima, da ONG do Grupo Diversidade de Teresópolis, e com a psicanalista Eveline Miranda, que também é colaboradora do grupo, da ONG, e ambos são colaboradores da nossa Comissão de Direito Homoafetivo da OAB Teresópolis. Bem-vindos. E vamos começar perguntando para o Luciano qual é a atuação da ONG na nossa cidade, o que a ONG faz, qual é o trabalho da ONG, aonde a ONG atende, para a gente informar os nossos ouvintes. Certo. Doutora, o Grupo Diversidade, ele foi criado em janeiro, já está indo para o segundo ano já, através do apoio da campanha Redução Homofobia, que é uma parte do governo do estado que tem políticas públicas para a comunidade LGBT. E com isso, Teresópolis ficou incluído em Friburgo, que tem um centro de referência lá, o Hanna Suzarte, que presta serviço a 13 municípios, incluindo aqui. Então, tendo em vista que Teresópolis não tinha uma pessoa para estar mobilizando essa comunidade, e está trazendo, como foi feito aqui, a União Estável, como foi feito a troca de nomes das travestis pelo nome social, e várias outras palestras que nós fizemos em alguns colégios, que havia demanda de homofobia com os menores. Então eu aproveitei esse apoio que eu estava tendo do Hanna Suzarte e vim mobilizando aqui na cidade. Então o que eu pude trazer até hoje de informação, de levar toda a informação para as escolas, para onde eu pude levar, onde eu fui convidado e aonde eu achei que tinha necessidade, eu tive levando esse tipo de informação. Porque é um grupo, só tem esse grupo aqui na cidade que defende essa comunidade e é um grupo misto. Então, como diz as letras, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Certo. E, Eveline, qual é o teu papel como colaboradora do grupo? Então, eu tive a sorte de encontrar o Luciano, porque assim, esse assunto, essa discussão sempre muito me interessou. Eu sempre questionei muito, eu sempre tive um estranhamento muito grande em relação a... Não era a questão homossexual que me chamava atenção, o que sempre me chamou muito atenção foi a questão da homofobia. O preconceito. Isso sempre foi uma questão para mim. Sempre me provocou um incômodo, um desconforto pensar essa questão, E assim, eu sempre tive uma relação direta e indireta com isso, em trabalhos acadêmicos, em estar se falando sobre isso, em ter uma relação minha com a causa. E aí, quando eu descobri o Luciano, a gente se descobriu meio que pela televisão também, um viu o outro e tal, e a gente acabou se encontrando, e o Luciano me convidou para participar de alguns eventos com ele, começou com a história da parada gay, falei, não, tô dentro, E aí a gente começou a poder estar dialogando, estar trocando, e tem sido riquíssimo. Não só para mim, como eu acho que para a cidade. Eu acho que é um avanço muito grande você, numa cidade pequena, você ter um grupo como o Grupo Diversidade, e hoje você ter o conselho, a comissão, melhor dizendo, a comissão. Então, assim, eu acho que isso é um avanço muito grande. E eu não podia me omitir em relação a isso. E vocês prestam atendimento à comunidade, Sim. Orientação, Isso. Efetivamente, qual é o trabalho do Grupo Diversidade? Então, o Centro de Referência trabalha com 3 pessoas mantidas pela campanha Redução Homofobia. Uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga. Só que aqui a gente conseguiu a parceria com o Conselho da Mulher, que a gente faz atendimento para essas pessoas nessa sala. Então, eles se deslocam de Friburgo até Teresópolis e aqui eles fazem um atendimento a essas pessoas. Esses profissionais são de Friburgo e vêm atender aqui. Foi um pedido meu, eles viram a necessidade que Teresópolis, infelizmente, ainda tem muitos casos, principalmente nos colégios, a gente está tendo uma demanda muito grande sobre a homofobia nos colégios, as mães que infelizmente
acabam achando que a filha ou o filho, por estar tendo uma orientação, por estar sendo mais feminino ou mais masculinizado, acaba querendo pôr na igreja. Então, infelizmente, tenho muitas dificuldades. Eu aqui sozinho, eu e a Eveline, a gente fica sacudindo a bandeira, a gente tenta agitar de alguma forma. E a Eveline está ali, ela para tudo. Eveline, vamos para lá, ela está comigo, ela sabe, ela presta sim um serviço ótimo. E assim, é uma pessoa que você pode conversar com ela sobre tudo, né? Ela tem uma cabeça ótima. Quando eu falei assim, nossa, é ela que caiu do céu, não foi eu, né? E além de tudo, o conhecimento técnico, né? Que é muito importante. Com certeza. Eu queria perguntar para a Eveline a respeito, então, já que a gente mencionou esse problema das escolas, e como é que anda essa questão de bullying, que é muito falado nas escolas do nosso município? Isso acontece, isso não acontece? Porque não é uma coisa muito divulgada, se fala muito em bullying, mas a gente não vê casos concretos, né? Como é que é isso? Essa questão do bullying, ela é um problema pra gente, né? Por quê? Porque as escolas, eu não vou aqui generalizar, mas as escolas, de um modo geral, elas têm uma inclinação, tendem a tentar negar que este problema acontece. Tipo, não, na minha escola não tem esse tipo de problema. Porque se tem, quer dizer que eu não tenho controle dessa... Entendi. Eu não tenho esse controle em relação à escola. Tem controle sobre os alunos. Sobre os alunos, a direção, então, é frágil. E, na verdade, não é isso. Não se trata disso. Eu acho que acaba sendo até um preconceito também, né? Então, quer dizer, eu não posso expor a fragilidade da minha escola. Entendi. Porque aí eu estou me expondo, eu estou expondo a minha administração, enfim, eu acho que passa um pouco por aí, né? Mas existe. Existe, e existe mesmo. É lógico que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque também tudo virou bullying, né? Assim, um fez uma brincadeira com o outro, até um menino que tem um comportamento mais feminino, às vezes vem o coleguinha, faz uma brincadeira, não necessariamente é bullying. O bullying, ele se configura pela repetição, pela humilhação. Violência. É violência, tanto física quanto emocional. Eu tenho um filho adolescente, a gente estava outro dia conversando em casa, porque a gente ouve muito esse comentário, né? Na minha época, todo mundo brincava na escola e não existia bullying, não existia bullying. Mas para mim o traço marcante assim do bullying é essa coisa violenta, que a gente falar de brincadeira não é bullying, mas esse traço marcante da violência a ponto de uma criança se furtar, querer voltar para a escola, não quero mais ir à aula, não quero ter febre antes de ir para o colégio. Isso sim. Mudar o comportamento em casa. Isso, Os pais percebem por que aquela criança não está se alimentando, não está querendo brincar, não está querendo ficar no computador. Não pode ter essa confusão de uma simples brincadeira, que é normal, porque criança às vezes é mazinha, né? Isso. E tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, nunca. O ser humano, eu sempre falo isso, em quase todo lugar que eu vou falar sobre qualquer coisa, uma coisa que é primordial para a gente pensar em qualquer discussão é a singularidade. É o ser humano como único, eu sou eu tenho minhas marcas, eu tenho as minhas características, eu tenho a minha forma de lidar com o que vem de fora. A forma como eu vou reagir a uma determinada situação não é igual à forma como você vai agir, como ele vai agir. Então, assim, é claro que você, dentro de uma escola, você vai encontrar, por exemplo, um menino que tenha um comportamento mais feminino e tal, mas que ele reage muito bem quando alguém vai e faz uma brincadeira com ele e dificilmente esse menino vai sofrer bullying. Porque ele já tem uma característica pessoal, né, que ele sabe lidar com essa situação, mas tem um outro que pode não saber. E aí, quanto mais frágil é esse menino, é essa menina, mais propício ele está a receber o bullying, a ser alvo do bullying, né? Então, um menino que não consegue reagir ou com humor, ou tipo encarando e tal, aí começa a repetição, e isso vai tomando dimensões maiores. Quanto mais frágil o sujeito está, quanto mais submetido àquela situação ele se encontra, mais ele vai ser machucado, mais ele vai ser ferido em sua essência, né? Porque isso é muito importante. Violência, ela não é só física, né? Eu acho que às vezes a dor da alma, às vezes, ela é
bem mais devastadora. A gente tanto fala no direito dessa dor da alma. Pois é. Né? A dignidade da pessoa humana. Exatamente. São aqueles princípios constitucionais que justamente tem que defender a diversidade. Exatamente. E o grupo diversidade, até o nome, né? Ele tem alguma parte de atendimento a menores? Como é que é a atuação? Então, o menor a gente tenta aconselhar. Né? Eles são levados pelos pais? Como é que é isso? Isso, tem que ser acompanhado pelos pais, até porque por ser adolescente. Né? Então, o que a gente faz? A maioria das vezes, depois que eu fiz a primeira apagada, nós tivemos um grande número de menores do bairro de São Pedro. Então, eu conversei com eles sobre qual era o assunto, o que estava realmente acontecendo, e com isso, eu, na época, procurei a Secretaria de Educação, conversei com a secretária da época e na mesma hora ela enviou um ofício para um colégio em São Pedro pedindo que houvesse alguma atitude por conta dos meninos serem mais afeminados e as professoras passarem e ver um menino mais afeminado numa esquina e perguntar se ele já está fazendo ponto. Né? Então chegou a esse ponto as professoras nessa época. Quer dizer, eles estavam sofrendo bullying não pelos colegas, mas pelos próprios educadores. Isso. Infelizmente isso estava acontecendo. Aí quando eu estive lá, não, mas aqui não acontece isso, né? Esse colégio aqui, não. E eu sabia que não era bem assim. Então eu conversei com os pais e aqueles pais que me deram abertura, eu conversei com cada um particularmente. Expliquei a situação, falei quem eu era e o que a gente poderia estar fazendo para não perder essa criança, ou para as drogas ou para a prostituição, que é o medo de todo pai, né, que quer bem ao seu filho ou sua filha. Né? Então a gente andou conversando, a gente vem dando resultado, sabe? Mas assim, a gente tem a psicóloga, mas a psicóloga só atende com o pai presente. E o Conselho Tutelar também, aqui da cidade, tem um bom andamento quanto a isso, porque eles conseguem também acompanhar e separar os casos. Né? Conversa, dá um atendimento para os pais e automaticamente para o menor. Então, quer dizer, dessa forma a gente vem avançando, né? Então, essas crianças têm esse atendimento. Você também trabalha com essas crianças? Não, eu não tenho assim, eu não tenho um trabalho direto de atendimento, até porque a gente não tem... Mas você orienta o grupo diversidade. A gente está sempre, exatamente, trocando. Isso aí. Então tá, nós vamos para o intervalo e a gente já volta com a Bem Forte.